Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Êxodo capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na porta de uma cortina, na extremidade na juntura, assim também farás na porta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Ou seja, essas cortinas eram bem longas, porém ficariam todas entrelaçadas umas com as outras. Farás também 50 colchonetes de ouro e ajuntarás com eles colchonetes, a estes colchonetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 destas cortinas por si e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina. Na segunda juntura, farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo e um de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda de uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua
será de 1,5 côvados. 2 coiceiras será cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para os tabernáculos assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. No versículo 1, o tabernáculo mencionado anteriormente não é o complexo inteiro, mas as estruturas portáteis que guardavam os itens descritos em Êxodo 25. A arca, a mesa e o candelabro, a primeira cortina, colorida e mais interna, deveria ser feita de linho, com desenhos de querubins. Depois vinham a cortina de pelo de cabra, uma cortina de pele de carneiro e, finalmente, uma coberta de peles de texugo. A última cortina deveria ser usada para transportar as cortinas do tabernáculo. No versículo 15, um sistema de tábuas douradas e travessas deveria sustentar as 4 camadas de cortinas do tabernáculo. No 17, os encaixes, coiceiras ou mãos, nas bordas eram colocados em bases de prata ou em pedestais. Essa linguagem, como ela é muito antiga, quem é pedreiro, marceneiro,
deve entender melhor esta maneira de falar sobre determinada coisa, né? Porque aqui era uma estrutura para manter o tabernáculo em pé. Agora eu vou mostrar aqui o santuário desenhado para que vocês tenham uma noção, tá? E o simbolismo do tabernáculo, a planta do tabernáculo, que já naquela época tinha uma planta. E Deus falava tudo isso para os seus fiéis, para que eles pudessem passar para o povo. Continuando, o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Do versículo 31 ao 35, o véu é uma cortina colorida com desenhos de querubins. Servia para formar 2 salas dentro do tabernáculo. A menor, uma sala interna, o lugar do Santíssimo, abrigaria a arca, enquanto o candelabro ficaria na sala externa, o santuário. A presença da glória do Senhor entre seu povo ficaria escondida da vista pelo tabernáculo e pelo véu. Mais tarde, o templo de Jerusalém teria um véu semelhante, que foi rasgado de cima embaixo quando o Senhor Jesus morreu. O autor de Hebreus via o corpo de Cristo como uma espécie de véu, através do qual o acesso a Deus é oferecido. E com o tabernáculo, Deus habitou entre seu povo na pessoa do Senhor Jesus, e estabeleceu o perdão dos pecados e o acesso à adoração e à comunhão em sua presença. Então, queridos irmãos, está muito claro como eram feitos os tabernáculos naquela época para que Deus pudesse vir falar com Eli, por exemplo, e o seu povo, tá?
Espero que vocês tenham gostado da leitura e todo aquele que ouvir essas leituras, que fiquem cheios do Espírito Santo, que fiquem livres de doenças, livres de dores, de câncer, de dores no estômago, de nervosismo, fiquem livres de drogas, de todos os males que não são bons aos olhos de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.